pessoal, tudo bem? Hoje a gente está aqui com o Rafa da Vendo e o Rafa veio contar um pouquinho para nós como que funciona o sistema de CRM dele, por que que a gente deve utilizar. Rafa, conta pra gente um pouquinho sobre você. Boa tarde, espero que todos estejam bem. Nossa, caguei tudo, né? Já comecei bem, né? Então vai lá. Rafa, não vai ter corte. Não? Essa parte vai ficar pro pessoal rir. Então tá bom. Então falando um pouquinho sobre o Rafael. O Rafael é formado em Ciência da Computação e nos últimos anos teve a oportunidade de então trabalhar na área comercial. Então foi onde eu estudei e me profissionalizei nessa área. E nisso a gente viu que existia a oportunidade de desenvolver uma ferramenta para ajudar vendedores ou aquelas pessoas que vendem o seu próprio serviço de uma maneira rápida e fácil para que eles consigam organizar a sua vida. Porque muitas vezes a gente conversa com as pessoas e elas têm uma dificuldade grande para organizar principalmente a agenda, coisas simples. Então a gente viu essa necessidade, demos uma olhada para o mercado e encontramos a oportunidade de desenvolver um sistema onde a gente pudesse ajudar essas pessoas, desde aquela pessoa que está começando agora até uma grande empresa, para que a gente possa administrar essa equipe que eles têm. Rafa, eu venho falando muito sobre CRM no Instagram. E quando eu vou lá, eu posso tirar uma foto do sistema do Vendo aberto e tudo mais. E começo a contar um pouquinho de como eu uso o CRM e eu abro a caixinha de perguntas e coloco uma enquete. Você usa CRM? Dá tipo 98% não. Aí eu pergunto, você sabe o que é CRM? Dá de novo 98% não. Como que vocês lidam com essa situação assim de eu tô vendendo um sistema onde muitas pessoas, muitas empresas nem sabem o que é um CRM? A dúvida que a gente mais enfrenta é, Rafael, o que vocês fazem para os médicos? Eles associam muito CRM à carteirinha do médico. Então a gente começa desmistificando isso. E a gente mostra de fato que é um CRM, que é um sistema para gestão de vendas, para ajudar na sua agenda, no seu funil de vendas, nas negociações que você está trabalhando e assim facilitar o seu dia. E é muito gostoso quando a pessoa faz essa analogia, porque ela de fato está interessada, então é bem bacana. E pesquisas mostram que no Brasil, 85% das micro e pequenas empresas não utilizam CRM. Então a gente tem um campo muito grande para explorar e mostrar que existe alternativa àquelas planilhas ou ao WhatsApp, que são hoje os meus maiores concorrentes, pois é as ferramentas que os meus clientes mais utilizam e a gente vem somar com eles através da nossa ferramenta. Quando a gente traz assim de uma maneira bem clara, o que é CRM? O que significa CRM? CRM significa gestão da carteira de clientes, vem do inglês. Então eu tenho ferramentas para acompanhar o meu cliente, desde o momento em que eu faço o primeiro contato com ele, vou lá dar um oi. Ou às vezes eu passei na frente da empresa e vi que aquela pessoa, aquela empresa é interessante para eu prospectar. Então eu já registro isso em algum lugar. Então nós temos a ferramenta para você registrar. E eu vou acompanhando esse cliente até fechar o negócio. E depois eu inicio o pós-vendas, onde eu vou trazer informações para que eu faça o acompanhamento. Então, eu preciso fazer acompanhamento de obra, eu preciso acompanhar como está o andamento da obra, preciso fazer um pós-venda, mandar uma lembrança para o meu cliente no dia do seu aniversário, fazer essa parte toda para que você esteja presente na vida do cliente. E ele, quando pensar em um profissional como você, não ter dúvida, buscar você, porque você esteve presente em todo o processo. E assim ele consegue, de uma maneira mais rápida, fixar o seu nome e a sua marca. Quando me perguntam o que é CRM, você me corrige se eu estiver Claro. errado, mas eu gosto de explicar assim. Quando o cliente ele se torna o seu cliente, você sempre fala muito em relacionamento, em manter contato, em fazer esse acompanhamento com o cliente.
E antes dele assinar um contrato, como é que você faz para acompanhar tudo isso? Então, aí eu explico, o CRM é enquanto o cliente, ele ainda não é seu cliente, ele é só um lead. Ali você vai ter todo o processo de relacionamento anterior ao fechamento de contrato. Então, você consegue acompanhar quantas vezes você conversou com ele, quando que você precisa dar um retorno para ele. E eu tento deixar assim em 2 etapas, o antes e o depois, mas os dois são um relacionamento com o cliente. Isso mesmo, a gente sempre divide desta forma, antes do fechamento do negócio e depois do fechamento do negócio, porque a maior dor das pessoas hoje é fazer o acompanhamento desse cliente enquanto está negociando. Porque muitas vezes a gente está, através do WhatsApp, gerenciando os nossos contatos e a gente se perde na lista de tantas pessoas que a gente tem para conversar. Brincando, a gente já tem 100 mensagens não lidas no nosso WhatsApp. E quando a gente vê, a gente perdeu uma oportunidade. Se eu tenho tudo isso registrado dentro de uma ferramenta, eu consigo acompanhar de uma maneira mais próxima e fazer, de fato, a condução dessa negociação, para que eu possa levar a Michele a adquirir o meu produto, o meu serviço. E não apenas ligar para ela, Michele, você recebeu minha proposta? Tá tudo bem? Assim tem muitas pessoas fazendo no mercado. Então a gente pode, de uma maneira mais humana, trabalhar esse relacionamento com esse cliente e fazer com que ele veja que eu estou mais do que interessado em vender para ele. Eu estou de fato interessado nele, em resolver o problema que ele trouxe para que eu resolva. E aí, com a ferramenta, a gente consegue fazer esse acompanhamento. Porque se eu falei hoje com a Michele, eu sei que eu tenho que falar daqui 3 dias de novo, eu vou registrar um lembrete na minha agenda. Para que daqui 3 dias eu fale com a Michele. E assim eu ter esse histórico de contatos, para que daqui a 3 dias eu converse com a Michele, sabendo tudo o que já aconteceu nessa conversa. E eu vou acrescentar um ponto a mais nisso. Claro. A partir do momento que a gente tem esse histórico, se acontece, por exemplo, a Michele ficar doente, por ter esse histórico, qualquer outra pessoa que venha assumir a minha função, ela vai ter o meu histórico ali para saber toda a negociação que já aconteceu, como buscar uma condução da conversa com o cliente que já estava em andamento. Porque se for no WhatsApp, a pessoa não vai ter acesso ao meu WhatsApp para entender. E ela não vai ter ali uma relação dos clientes para saber qual que precisa de um contato ou não. Se acontece alguma coisa, ou não vou nem falar ficar doente se eu tiro férias. Aí eu vou ter que ficar sempre ali mandando alguma mensagem para alguém do escritório, olha, faz isso, faz aquilo. Tendo tudo isso organizado no CRM, não. A pessoa ela vai ter o acesso ali, ela vai conseguir ver todas as atividades programadas, o cliente que está um tempo sem dar retorno, que não. E eu acho que isso facilita bastante o nosso dia a dia. Facilita muito. Eu não sei se vocês já tiveram essa experiência, mas teve um momento em que eu era desenvolvedor, cuidava do suporte e também era o comercial da empresa. Fazia várias ações. E o meu contato era o contato de referência. Para eu poder tirar férias, eu tive que deixar o meu celular na empresa, porque estava tudo ali. E aí eu vi que eu precisava mudar. Se eu quisesse tirar uma outra momento de férias mais tranquilo e poder aproveitar tudo, eu precisava ter algo diferente. E esse também foi um dos motivadores de desenvolver uma boa ferramenta. E aí, agora eu posso simplesmente tirar férias ou simplesmente falar, viu, amanhã eu não vou vir. Porque eu tenho outro compromisso. E aí, se eu tiver algum compromisso, eu posso delegar as funções para as outras pessoas da minha equipe e eles darem continuidade ao meu trabalho, pois essas pessoas vão ter todas as informações necessárias para que eles possam falar com os clientes ou com aqueles que eu estou negociando. Então, a gente tem, Rafa, que um dos pontos positivos do teu CRM é essa questão do teu histórico, né? Porque quando você me fala, se o cliente me ligou hoje, daqui 3 dias eu tenho que ligar para ele de novo, eu posso lembrar do Google Agenda. Então, não, vou lá no Google Agenda, coloco esse lembrete e tá tudo certo. Não preciso de um CRM. Mas quando a gente traz para essa ideia do CRM, a gente está falando de eu colocar todo esse histórico e todo mundo ter acesso. Então, acho que esse é um dos pontos importantes da gente ter o CRM, né? Isso, quando a gente fala em Google Agenda ou qualquer aplicativo de calendários, a gente tem apenas lembretes. E esses lembretes ficam soltos dentro da sua agenda. Então, quando eu vou procurar
a última vez que eu falei com a Michelle, eu vou ter que buscar na minha agenda todos os compromissos que eu tive com ela de maneira manual. Pelo CRM, eu vou buscar pelo cliente Michelle, para que eu entre lá e veja todo esse histórico de conversas. E mais do que o histórico de conversas, o histórico de negociações. Porque muitas vezes a Michelle vai me buscar neste momento para fazer um projeto. Depois, finalizado esse projeto, ela gosta do meu serviço, vai me buscar para fazer outro. Às vezes não dá certo neste momento. Então eu tenho um histórico salvo que a última negociação que eu fiz com a Michelle não deu certo. Porém, isso serve de informações para que eu faça uma próxima negociação. Então a Michelle me falou que neste momento ela está sem dinheiro para execução da obra. Então eu posso deixar essa negociação salva e já registrar um lembrete para daqui 6 meses, entrar em contato com a Michelle. Michelle, a gente falou há 6 meses atrás e você estava com esse desafio. Gostaria de saber se a gente pode dar continuidade. E se eu for pensar só na agenda, onde eu vou registrar todas essas informações que a Michelle me passou, qual é a objeção, qual é o problema que ela enfrenta para não fechar um negócio comigo agora? E assim eu tenho todas essas informações para ir trabalhando. Porque um cliente a gente nunca deve ignorar ou esquecer ele. Ele não fechou com você agora. Quem sabe daqui a alguns meses ou até no próximo ano a gente consiga de fato negociar com ele e fazer o fechamento. Porque serão momentos diferentes. E tudo isso... Quer complementar? Quero contar uma coisa do ponto-chave, mas pode falar primeiro. E tudo isso que o Rafa tá falando, eu vejo muito importante no trabalho em equipe. Então, a gente consegue ali ter um time de vendedores, né? E a gente consegue acompanhar o desempenho de cada vendedor, mas tem um formato que eu utilizo dentro do escritório também, que a gente tem uma pessoa só para fazer ali o contato com as pessoas que não fecharam. Uma pessoa neutra dentro da empresa, de fora da área de arquitetura, onde ela entra no CRM e ela consegue o contato de todas as pessoas que não fecharam conosco e ela entra numa conversa para entender o porquê que ela não fechou. E entender, a gente teve um feedback, por exemplo, de uma das nossas vendedoras que ela não fechou conosco porque o feedback foi o seguinte: eu senti um relacionamento frio, eu senti que a pessoa não me passava confiança, eu tive que pedir 3 vezes para ela me passar a proposta de valor. Então, assim, pelo CRM, eu consigo entrar em contato lá com um que fechou, colocar uma pessoa externa à equipe de vendas para conseguir fazer esse controle e com base nesses dados a gente começa a melhorar os próximos atendimentos. Isso. Você tocou num ponto muito importante. As pessoas comemoram as conquistas. Então, eu fechei tantos mil esse mês em projetos, em execuções. Mas e aqueles que a gente deixou de fechar? Por quê? Às vezes é um detalhe na nossa conversa que faz com que a gente não feche o negócio. E aí, esse detalhe a gente pode ajustar nos próximos. E se eu tenho como acompanhar e ter onde consultar quais são as principais objeções do meu cliente, eu consigo de maneira rápida tomar uma decisão eficaz para que eu solucione. Então você descobriu que, por exemplo, a forma com que aquele cliente foi tratado foi frio, então eu posso mudar a minha apresentação, a minha conversa com o cliente para que eu não aconteça mais. Eu pedi 3 vezes para a proposta. Então qual a agenda? Eu não vou esquecer. Eu tenho que enviar uma proposta para a Renata amanhã. E aí eu tenho esse registro lá e tenho que fazer, pois eu vou colocar na minha agenda que eu vou travar aquele horário para fazer essa proposta, entregar ou apresentar esse orçamento. E trazendo isso para a realidade dos alunos do ponto-chave, porque talvez quando a gente fala de um time de equipe, a gente distancia bastante do que os nossos alunos vivem. Mas o CRM eu também posso considerar ele sendo utilizado para... Eu tenho poucos clientes, tenho 5 clientes só. Ele já vai me dar um diferencial muito grande, não vai? Sim. Não tenho um time de venda, só eu que faço isso. Sim, inclusive a maioria dos nossos clientes são equipes. São pessoas que estão sozinhas no comercial ou até mesmo sozinhas na empresa e têm que fazer todas as atividades para que o trabalho dela aconteça. E com o CRM ela consegue se organizar. Então hoje eu vou fazer o projeto da Michelle e já deixo reservado para amanhã fazer o projeto da Renata. Em um determinado momento eu vou fazer prospecções, em outro eu vou fazer acompanhamento de obras.
Então a gente consegue organizar toda a nossa agenda e ser mais produtivo por conta disso. E aí sobra mais tempo para que a gente possa aproveitar todo o nosso trabalho, que de fato quer o que a gente deseja. Muito legal do CRM é que os nossos alunos, eles vão ver como que funciona na prática. Porque durante esses últimos meses, Rafa, eu liguei de 1 a 1. E teve muitos que falaram, teve uma que falou, ai, Rê, eu tô me mudando, tô indo pra tal lugar, daqui 2 semanas vai estar mais calmo. Passou 2 semanas, eu liguei e falei, ei, como é que foi a mudança de tal lugar pra tal lugar? Eu lembro que você falou do apartamento. Então, eu acho que o pessoal que recebeu essas ligações, vão ver a importância do CRM. Porque eu tenho certeza que o sentimento de quando fala, nossa, olha só, ela realmente anotou o que eu falei que estava me mudando, realmente prestou atenção nesse ponto. Então, eu acho que, tanto para o pessoal que está ouvindo, o que vocês sentiram é importante para vocês verem o que vocês podem propor, né, levar para o cliente de vocês, vocês podem proporcionar para o cliente de vocês. E isso tudo é com o auxílio do CRM. Lógico, posso fazer uma planilha no Excel? Posso. Só que quando isso ficar grande, como que vai ser? Hoje, no CRM do ponto-chave, a gente digita o nome do aluno, eu, a Michelle ou quem quiser digitar, tem lá. Ah, a Renata conversou com fulano tal dia, ela estava se mudando, falou que era para ligar tal dia, que tal dia acontecia tal coisa. Então, a gente tem todo um relatório do que está acontecendo. Eu acho que isso se torna muito importante, tanto se eu tenho uma equipe, quanto se eu estou sozinho. Porque hoje eu tenho 5 clientes, amanhã eu vou ter 20. Como que eu vou lembrar, né, da conversa de cada cliente? E eu vejo que isso muda muito quando você retorna no que ele falou na última conversa. Ah, lembra que o senhor foi viajar. Como é que foi a viagem? Pronto. Já gera uma conexão. É muito legal isso. Isso a gente tem que ver que as pessoas que a gente está conversando são pessoas. Não são uma carteira na qual a gente está ligando para tirar dinheiro delas. Então a gente deve de fato se importar com elas. E quando a gente mostra que estamos se importando com elas, trazendo essas informações da nossa última conversa, elas veem que de fato é muito maior do que negócio. É sobre soluções de problema. Hoje a gente busca profissionais e somos buscados para resolver um determinado problema. E muitas vezes extrapola aquilo que nós temos como objetivo final. Esse relacionamento de fato é muito importante. Esse relacionamento começa antes mesmo da gente começar a negociar e depois o pós-vendas. Tenho clientes que até hoje me mandam mensagem, Rafael, eu lembro que você esteve aqui e falou comigo sobre tal coisa, você pode me ajudar com tal coisa? Coisas que às vezes não estão dentro do CRM, mas aquela pessoa para mim é importante, ela é minha cliente, então eu vou ajudá-la até onde eu posso ir. E eu levo tudo isso como uma maneira de manter esse cliente junto comigo, mostrando que eu de fato me importo com ela. E isso faz com que ela me busque sempre que precisa de algo relacionado ao CRM, informática, vendas, que eu possa contribuir com ela. Você sabe que assim, tudo que a gente falou é importante, mas para mim tem algo que é mais importante ainda. Então, eu sempre fui entusiasta de planilhas e eu fazia todo o meu acompanhamento antes de ter o vendo dentro do escritório por Excel. E lá eu tinha porcentagem de fechamento, ganhos, os que foram perdidos. Inclusive, acho que a galera tem essa planilha, né? Sim, a galera tem essa planilha dentro do ponto-chave. E eu sempre fiz todo o acompanhamento por lá. Então, assim, nunca foi algo sem acompanhamento. Mas uma das coisas que mudou e que me esclareceu, inclusive o processo de vendas com CRM, foi o ciclo de uma venda. Então, desde que eu comecei a usar o software e ter lá todo o acompanhamento, eu passei a entender que dentro do meu processo de vendas, eu preciso apresentar 16 propostas para vender uma. Então, a partir desse momento que eu consegui entender esse ciclo para uma venda, eu comecei a estrategiar quantas pessoas eu preciso atender no mês para fechar uma venda por mês. Porque o objetivo da Delineate é atender até 10 pessoas no ano. Então, quantas pessoas eu preciso conversar para conseguir fechar esses 10 projetos e que esses 10 projetos somem o valor que eu preciso fechar no anual. E embora eu tivesse tudo muito controlado na planilha, eu não conseguia ver o ciclo de vendas. A partir do uso do CRM, eu comecei a entender até a parte estratégica de venda ao sentar conversar com o cliente. Quando a gente fala em planilhas, ela é uma excelente ferramenta, mas a gente exige muita força para que a gente encontre determinadas informações.
Então, por exemplo, taxa de conversão, ciclo da venda, que muitas vezes a gente acha que é um bicho de papão, um bicho de 7 cabeças, eles são fundamentais para o nosso negócio. Hoje você sabe que você tem que apresentar 16 propostas para fazer um fechamento. Então, se eu quero fechar 10 negócios, em um ano eu tenho que apresentar 160. E aí eu vou trabalhar para apresentar e encontrar 160 oportunidades de venda para que eu bata a minha meta. A partir daí, eu vejo, legal, eu estou trabalhando bastante e não estou chegando, por exemplo, no valor anual que eu desejo. E aí, olhando esses números na planilha, às vezes fica difícil encontrar. O sistema já vai te trazer isso pronto para que você bata o olho no nosso painel de indicadores e consiga encontrar essas informações. Qualquer CRM tem informações como essa para que a gente consiga encontrar e ter a previsibilidade do nosso negócio. Muitas vezes eu fico feliz porque eu fechei um negócio. E quantos eu deixei de fechar e o que eu posso fazer para melhorar? A Michelle às vezes pode pensar, pô, Rafael, 10 para 1 é pouco, né? 16 para 1 é pouco. Eu preciso melhorar a minha taxa para 10. Então, o que a Michelle pode fazer para que ela seja mais assertiva? Será que é a prospecção? Será que é a abordagem? Será que é a apresentação? E com tudo isso mensurado, a gente consegue melhorar o nosso desempenho. Muitas vezes a gente nem precisa mais ou contratar um vendedor para isso. A gente pode ser mais assertivo, tomando a decisão correta no momento certo. E você sabe que a partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a organizar o meu dia justamente para aumentar a prospecção. Aí, hoje, a minha agenda, 60% da semana, ela é fechada para prospecção de clientes. E ontem, inclusive, assistindo uma aula, eu tive uma ideia de fazer as outras pessoas trabalharem para mim na prospecção. Eu não vou contar com essa ideia, eu vou primeiro lançar no mercado, validar ela. Se der certo ou se der errado, eu volto aqui e conto para vocês em outro talk. Mas o que eu entendi foi como, assim, baseado nisso, como eu poupar a minha agenda, livrar ela desse 60% de prospecção, para reduzir ela para 20%, onde eu vou ter outras pessoas trabalhando para mim e me mandando essas pessoas na prospecção. Que é o que a gente tem hoje na Herdon Molin. Então, a minha energia para gastar prospectando o cliente é muito pouco. Tanto que mês passado, até teve um dia que eu liguei pra mim, falei, nossa, acho que eu preciso começar a prospectar mais cliente. Nossa, mas eu não sei nem por onde começar, faz tanto tempo que eu não faço isso. Eu tô tão acostumada com o cliente vir até mim e ele já vem por indicação, então ele já vem muito certeiro a fechar. Então, hoje o que acontece na Herdon Molin é isso. É muito raro eu ter que vender. O cliente já chega... Nós temos as parcerias, hoje nós temos mais de 90 parcerias no escritório que querendo ou não, são pessoas que estão nos indicando. Mas eu não quero ficar refém das indicações, entende? Então eu criei, ontem, nessa aula que eu estava assistindo, eu criei uma estratégia para não depender das indicações, porque hoje elas já acontecem muito. Mas eu não quero falar mais, porque senão eu vou acabar contando aqui, eu primeiro quero pôr ela rodar. Ô, Rafa, quando a gente traz, né, então a gente explicou o que é o CRM, que ele é uma ferramenta que dá para ser utilizado para um escritório grande, para um escritório pequeno, e que ele vai ter determinada importância para todos. Mas se a gente pudesse resumir um pouco esse talk. Lembrando que a galera que está assistindo é uma galera que está começando, que vai sair da faculdade, está abrindo o escritório. Então, assim, eles não estão ainda, talvez, no patamar da Delineat ou da Herdon Molin, que está começando. Por que é importante que essa pessoa pense no investimento desse software? Para que a gente possa organizar as nossas vendas. A gente sai da faculdade muito técnico. Eu sou formado também em ciência da computação. A gente vê que nas exatas, a gente é formado para fazer as atividades da nossa formação. Ser engenheiro, ser arquiteto, ser programador, no meu caso. E aí, quando a gente vem para o mundo fora da graduação, fora da universidade, a gente vê que a gente precisa de mais habilidades. E uma delas é a habilidade da organização. Muitos já se organizam, têm a agenda certinha de estudos durante a graduação, mas a gente precisa trazer isso também para o nosso negócio. Então eu tenho que ter minha agenda
muito bem organizada, a minha lista de clientes ou a minha carteira de clientes bem organizada, para que eu saiba quando eu conversei, quando eu devo conversar de novo, para que essa oportunidade que eu estou abrindo agora, que às vezes por imaturidade ou dificuldades do momento, eu não consegui fechar. Mas é uma oportunidade para buscar daqui a alguns meses e então fazer o fechamento desse negócio. Às vezes a gente sai da faculdade com aquela vontade de fazer acontecer, vou fazer o maior projeto do mundo, vou fazer tudo. E a gente esquece do planejamento dessa organização. Então a gente precisa sair e organizar os nossos próximos passos. Tenho certeza que vocês fizeram ou farão um talk sobre isso, para que a pessoa saia da graduação, tenha a oportunidade de fazer todo o seu planejamento. Quais serão os próximos passos? E como que eu vou organizar isso? Como que eu vou colocar numa agenda de papel tudo o que eu preciso? A agenda de papel é muito importante, eu adoro rabiscar. Eu estou conversando com os clientes, eu estou rabiscando sempre um papel. Mas depois eu pego essas informações e coloco num sistema onde eu posso acessar de casa, do trabalho, do celular, onde eu tenho internet, eu consigo acessar as informações dos meus clientes. Aconteceu, inclusive, uma vez que eu estava negociando com 2 pessoas com o mesmo nome. E uma delas me ligou. E eu esqueci de salvar o sobrenome dessas pessoas no celular. E aí, se eu não tivesse rapidinho como pesquisar com qual dessas pessoas eu estava falando? Então eu fui rapidinho pelo telefone do celular, busquei no sistema, encontrei e lembrei de qual das empresas que era. Então de maneira rápida eu consegui encontrar as informações. Imagina a confusão, você falando com um achando que estava falando com o outro. Quem nunca fez isso? Rafa, e eu posso deixar, a gente pode deixar aqui embaixo o seu Instagram, o seu telefone, pra galera que quiser entender mais sobre isso te procurar? Com certeza. Tem o Instagram do Vendo CRM, onde a gente tem publicado várias informações para ajudar no dia a dia mesmo. E aí tem também o meu contato, onde vocês vão poder nos chamar para tirar dúvidas, ver uma apresentação do sistema, no qual a gente vai mostrar que uma das objeções que a gente sempre encara é que o sistema é complexo, é difícil. Porém, o Vendo CRM é diferente. Ele é uma ferramenta simples e fácil, onde você, assistindo a apresentação, já domina a ferramenta como um todo, para que você possa já começar a organizar as suas vendas e também a sua agenda. E é super barato, né? A gente sabe que a primeira pergunta vai ser: nossa, isso deve ser muito caro, não vou pôr no escritório. Não, é barato pra caramba. Extremamente barato, inclusive. Eu demorei muito pra pôr. E quando o Rafa me falou o valor, eu falei: tá, nem quero teste. Só fecha e, tipo, pronto, esse assunto tá encerrado. E a gente realmente fechou. E, Rafa, publicamente, ao vivo, a gente quer um vídeo, uma aula sua, explicando de fato o Vendo pro pessoal. Porque aqui, talvez, né, sem ver o aplicativo, ficou difícil pra galera entender. Então, a gente, ao vivo, falando pro pessoal, agora você tá, tipo, não, definitivamente vai ter que gravar. Esse compromisso eu já tinha e eu me cobro por ele, por não ter organizado um horário específico para fazer essa atividade. Mas eu me comprometo, sim, em fazer e disponibilizar para vocês um vídeo falando, explicando certinho o CRM, mostrando que o CRM não é novidade. O primeiro CRM foi lá em 1900 e bolinha, uma caderneta de um senhor que cuidava de um açougue. Ele começou a registrar todas as compras que os seus clientes faziam. E quando um cliente parou de visitá-lo, ele foi visitar o cliente. Quando a Renata ia lá no açougue, ele sabia qual era a preferência da Renata. E, muito esperto, ele oferecia algo a mais para também a Renata levar para sua casa e fazer a carne no seu final de semana. Gente, nada adianta vocês pegarem todas as estratégias que o Thiago veio até aqui e ensinou de vendas para vocês, se vocês não tiverem um CRM para vocês conseguirem controlar tudo isso. E as tomadas de decisões que o Thiago ensinou todo mundo a fazer aqui são pautadas em dados de CRM. Então, nenhuma decisão é tomada do dia para a noite. É justamente isso que o Rafa veio aqui hoje para contar para vocês um pouquinho de como funciona. Então, Rafa, muito obrigada por estar aqui conosco hoje. E logo, logo a gente volta então com mais aula para o pessoal. Com certeza, em breve teremos as aulas para que vocês possam também acompanhar e ter mais informações sobre o CRM e como utilizar o CRM de fato na prática, no seu dia a dia, para que a gente possa ser mais objetivo e vender mais, entregar mais projetos. E quem não assistiu a aula do Thiago com a Fran que a gente fez de vendas e organização, volta, assiste e depois vem ver essa de novo.
porque vocês vão ver como encaixa. A Fran traz essa parte de como você vai organizar, o CRM, como você vai atender esse cliente, esse histórico de clientes, e o Thiago trouxe a venda. Então, acho que é o casamento perfeito, né, pra gente conseguir de fato fazer a venda. Pessoal, é isso. Rafa, muito obrigada mais uma vez e a gente aguarda seu vídeo. E vamos deixar os links aqui embaixo para vocês darem uma olhada e falarem direto com o Rafa. Fechou? Fechou.